Nós vimos na outra aula a estrutura geral para você montar uma prática. Vamos agora tentar começar a colocar algumas condições de contorno. Eu não gosto tanto da palavra regras, eu gosto mais da palavra princípios, né? Então vamos ver quais são os princípios gerais para saber como montar aqui a estratégia, como fazer a ligação, a seleção de técnicas e executar cada uma das técnicas. Vamos ver os princípios que norteiam, né, essa execução das técnicas. Como propósito, estratégia de Sankalpa, a gente vai fazer algo mais concentrado dentro desse conceito de Yoga clássico, né? Você vai lembrar que você tem que trabalhar isso, em geral, fora da sala de aula, mas você pode botar algo na sua locução, mas tem que fazer um trabalho que vai daqui para cima, começa do mais denso, mais no sutil. Então, o primeiro princípio geral, né, que é esperado que o passar do tempo de anos do praticante, do que você está dando, num primeiro momento você pode usar todas essas técnicas aqui, mas essas técnicas daqui é que vão ter uma ênfase maior na sua prática. Da mesma forma que essas técnicas daqui é esperado que depois de alguns anos tenham alguma ênfase maior no tempo de prática. Tá? A gente vai detalhar mais isso depois. Para falar sobre esses elementos, eu vou me concentrar no primeiro momento só em asana. Porque se eu conseguisse, assim, nesta aula, explicar tudo isso, geral, para todas as técnicas de yoga, já teria acabado o curso, como você deve ter reparado, né? Porque, no fundo, está aí tudo que precisa. Então, a gente vai concentrar, para falar no primeiro momento, só da parte de asana. Então, vamos até apagar um pouco essa parte aqui, dessas outras técnicas de yoga. Vamos apagar aqui os yamas e niyamas. Vamos deixar só asana e pranayama, que talvez eles apareçam necessidade de comentar alguma coisinha de pranayama. Um livro que é material didático desse mês, eu chamo bastante atenção que não existe isso de falar, não, esse asana é para o joelho, ou esse asana é para o rim, ou esse asana é só para a Kundalini. Não, o teu asana é para despertar a Kundalini, mas também trabalha em reflexão da coluna. Então, cada asana, cada técnica, cada posição, ela vai ter um efeito bem grande no corpo em várias frentes. Mas é útil você fazer uma certa classificação. Porque lembra que eu falei que eu tenho princípios gerais para facilitar a vida de um professor que está dando aula para um aluno iniciante? Então, tudo daqui para frente, para deixar isso bem claro, eu vou fazer uma série de simplificações, vou começar a classificar. Não, esse asana é para aquilo, isso para aquilo, você monta assim, com uma série de princípiozinhos, mas é uma versão bem simplificada da coisa. Dúvidas sobre isso? Então tá bom. Uma classificação que eu gosto bastante de asana é definir primeiro assim, 4 compartimentos para colocar as posições todas. São asanas que são de suporte e outro, aqui tem 5, que são asanas ativos. Ok? Essa classificação também tem um monte de livros que falam coisas mais ou menos parecidas, né? No livro do Kai Miranda fala bastante coisa parecida, do Goswami, mas não encontrei exatamente assim em lugar algum. Mas tem vários que falam quase isso, só que com outras palavras. Na parte de que são asanas de suporte, são asanas que o objetivo não é o asana em si, ele está sendo usado como suporte para alguma outra coisa. Porque se você vai fazer pranayama, o corpo tem que estar em alguma posição. Se você está fazendo concentração, o corpo, asana é a posição do corpo. Qualquer técnica de yoga que você vai fazer, precisa colocar o corpo em alguma posição. Dentro dos asanas de suporte, as 2 categorias principais são os asanas de relaxamento e são os asanas de chamados, vamos já botar o nome direto aqui, que é os dhyanasanas. Dhyanasanas. Ok? Até dhyanasanas. O nome dhyanasanas está relacionado com a parte de dhyana, de meditação,
que são os asanas que são usados como suporte para você fazer técnicas respiratórias ou técnicas de concentração. Então, os asanas de... Eu vou usar a palavra repouso, porque relaxamento lembra muito Shavasana só. Repouso fica uma coisa um pouquinho mais abrangente, eu acho. Então, asana de suporte e repouso mais tradicional é você simplesmente ficar deitado. Que quando você vai fazer a técnica da Yoga Nidra, você tem que primeiro ficar num asana que se chama Shavasana, né? Está simplesmente com o corpo totalmente deitado. Só que o objetivo não é a execução do Shavasana. O objetivo foi só uma posição que você pôs o corpo para executar uma outra técnica, que é a técnica que interessa. Então esses asanas todos de repouso, eles não têm muito objetivo per si, que não seja servir como descanso entre uma técnica ou outra, ou deixar o corpo suficientemente relaxado para fazer uma técnica que seja mais mental ou de abstração dos sentidos. Um outro grupo de asanas de suporte são os Vyanasanas, que são quase todas as posições sentadas. Aliás, todas. Pela tradição, todas as posições sentadas são consideradas Vyanasanas, que são asanas que são utilizados para fazer técnicas de concentração e técnicas de meditação. Esses têm uma importância especial dentro do yoga, porque a gente já falou que o yoga para valer vai ser quando você alcançar o estágio de concentração, meditação. Então, obviamente, o asana que interessa é o Dhyanasana. Inclusive, na estrutura do yoga clássico, né, eu até vou colocar aqui de novo, que eu cheguei à conclusão que acabei de me arrepender de ter apagado. O que acontece? No asana, você praticamente, no yoga mais antigo, o yoga mais antigo, estou falando de coisas de 3, 4, 5 mil anos atrás ou mais, quando se falava em asana, era praticamente só Dhyanasanas, porque toda a literatura, toda a pesquisa bibliográfica até hoje indica que os primórdios do yoga estavam relacionados à parte de concentração, à parte de execução de rituais, a uma coisa de introspecção. Era uma coisa muito mais dinâmica, muito mais introspectiva do que algumas aulas de academia hoje aparentam ser, e ainda assim é válido, porque era uma coisa de um mergulho para dentro. Então, é bastante interessante que você acompanha, tem essa vantagem no hinduísmo, que eles têm muita coisa escrita, né? Então tem livros de 3 mil anos atrás, de 2 mil, de 1000, de 500. Você vai acompanhando os estudos de yoga ao longo do tempo, você vê que o número de asanas vai crescendo cada vez mais. Você pega textos mais antigos que a gente vai estudar, como o Gheranda Samhita, lá ele cita e fala em 28 asanas, se eu não me engano. Alguém que está presente aqui lembra o número exato, se é 28 ou 36? Não? Se eu não me engano, 36. 36. Estou na dúvida se é 28 ou 36 também. Mas enfim, estamos falando de 20 ou 30, né? Se você pega um livro de asana, lá de Iyengar Yoga, outros aí, é uma competição, uns tem 300 fotos, 500 fotos, 1000 fotos, quer dizer, é uma diversidade absurda de técnicas, mas é válido, porque a coisa vai se desenvolvendo. Quando surgiu os primórdios, só interessava vai ficar sentado para conseguir fazer as técnicas respiratórias, para conseguir entrar em estado de pratyahara, para depois poder fazer o dharana, que era a concentração, dharana, para depois naturalmente entrar em estado de dhyana e finalmente, preferencialmente em vida ainda, alcançar o samadhi. Então, o asana que interessava era só o Dhyanasana. Mas o que aconteceu? O yoga começou a se popularizar. Isso aconteceu há 5 mil anos atrás, gente, não foi agora. Porque começou com um grupinho lá, com uma casa, com uma comunidade, o pessoal foi querer ensinar cada vez mais, e a pessoa tinha uma dificuldade. Ele não conseguia nem ficar sentado.
Então você deve começar a diversificar cada vez mais o número de asanas para criar uma infraestrutura melhor para isso. Porque algumas pessoas já existiam prontos. Você falava, senta lá com a coluna ereta indianasana e fica imóvel 2 horas. A pessoa ficava. Esses viravam iluminados e conseguiam praticar yoga. Quando você ensinar yoga, isso alguns milhares de anos atrás, uma outra pessoa normal, né, precisava de mais infraestrutura. Por isso que essa parte foi se desenvolvendo muito, assim como as crias, mais recentemente. E deu origem a um grupo de asanas ativos, né, que uma das formas de referenciar eles são os Kriyanasanas. Kriya, lembra que quer dizer atividade? Né? Kriyanasanas são os asanas que implicam em alguma atividade. O objetivo não é, até certo ponto, o asana em si, mas não é um asana de suporte, que o objetivo dele é produzir alguma atividade corporal. Um exemplo bem simples, as lateroflexões. A lateroflexão não é um asana de suporte, tá certo? Você está sentindo um efeito bem claro. Mas, interessa alguma coisa para o yoga, a lateroflexão? Alguma coisa prática? Vai te ajudar a conquistar concentração? Vai trabalhar a energia do seu corpo? Vai despertar Kundalini? Nada. Então, para que serve a lateroflexão antes que vocês tirem das suas aulas? Alguém fala para mim. Para que você faz lateroflexão, então? Saúde da coluna. Oi? Saúde Saúde da coluna. da coluna, claro. É importante para manter com reforço a estrutura biológica do praticante, mas não é um fim em si. Da mesma forma, quando a gente está fazendo nosso treinamento para o Padmasana, né, a gente dá de um monte de variações maluquinhas de pernas, e quem não conhece ainda vai ter a chance, né? Uma série de outros asanas, que são asanas preparatórios para você conseguir conquistar as posições sentadas. Então, Kriyanasana é o nome genérico que você dá para quando você está fazendo posições que só tem um propósito de exercer alguma atividade. Ok? Agora, lembra que eu falei que a gente insiste tem muito em classificações? Não, já eu falo isso. Não, vou falar agora. Se eu estou fazendo, por exemplo, Bhadrasana. Bhadrasana, você fica unindo uma planta do pé contra a outra. Será que dá para... Vai fazer um pouquinho aí, mas tudo bem. Aqui sentadinho, tá? Não precisa mexer não, senão não dá muito certo. É uma posição sentada. Então, é um Dhyānasana. Mas também é um Kriyanasana se a pessoa precisa aumentar a abertura pélvica ou soltar a articulação do joelho. Então, na verdade, eu não vou chegar para vocês e passar ou pedir para você guardar a tal asana é um Dhyānasana, porque isso, o conceito que é importante, porque quando eu vou falar daqui para frente, você está fazendo seleção de técnicas, você tem que, pensando em asana só, né? Você tem que, ajuda você a ter a solução mental na cabeça. Bom, depois, qual outro tipo de asana ativo? Kriyanasana só gera atividade, tá certo? Um que gera algo mais efetivo de atuação no seu corpo. Na maior parte das linhas de Hatha Yoga, eles chamariam esse asana de mudra. Mas eu vou preferir não usar essa nomenclatura, botar aqui pequenininho, vai, como referência didática, porque mudra, na nossa escola a gente usa muito gestos com as mãos, que também chamam mudra. Tem algumas linhas de Hatha que quase não usa muito pouco, então não dá confusão. Aqui iria dar confusão, porque vou falar, vamos fazer uma mudra. Será que ele vai dar agora algo para eu fazer com as mãos? Não vai me dar um asana? Então gera uma confusão bárbara. Então, a gente não vai usar essa nomenclatura, não que ela esteja errada, né? Inclusive nos textos clássicos de Hatha Yoga, eles usam a palavra mudra dentro desse contexto. Mas em outros textos da Yoga, no hinduísmo de modo geral, na dança indiana, em todo o resto da literatura, tirando a literatura do Hatha Yoga, mudra é muito mais associado a gesto de mão e não a posição. Então eu vou preferir usar um outro nome
que é Kundalini Asana. Kundalini Asanas. Tá? Aliás, eu não vou botar o Y não. Eu vou fazer Kundalini, porque tem um acento, Asana. Nesse caso não vale o Y não, porque isso aqui é longo. Kundalini Asanas. Só um detalhe, no sânscrito em geral, quando tem um I e um A, você não escreve, põe o Y sempre, para ficar mais fluida a pronúncia. Até a escrita é assim. No caso, eu vou preferir deixar separado, porque vocês estão entrando em contato agora com os termos, não vale a pena começar já a fazer bagunça, né? São os asanas que vão trabalhar sobre a energia vital do corpo. Kundalini é um termo que a gente vai ver em detalhes em aulas posteriores, mas no contexto que estamos usando, bem simplesmente são os asanas que vão trabalhar as energias vitais do seu corpo. São os asanas que vão produzir efeitos fisiológicos, efeitos energéticos, efeitos sutis e desencadear alguma ação em cima do seu corpo, no seu metabolismo ou no seu organismo sutil. De um modo geral, os Kundalini Asanas, eles quase sempre são asanas de torção ou anteflexão. Já é uma regrinha para você começando a mapear mais ou menos. Então, por isso você tem que saber o propósito. Qual a regra de balanceamento? Tá, depende de tudo isso que a gente está estudando antes. Porque se eu vou fazer uma prática focada, com um praticante antigo, focado em efetivamente tentar produzir algum efeito mais forte, né, em cima de, botando posições mais ativas, eu vou fazer Kundalini Asanas. Então eu vou fazer muito mais anteflexões e torções do que lateroflexões. Se por outro lado é um praticante mais novo, que eu quero dar uma prática, que eu vou me concentrar mais em Kriyanasanas, eu vou claro, dar lateroflexões musculares. Né? Outro exemplo, técnicas musculares. Tá, se o meu objetivo é mais aqui em cima, eu vou dar, por exemplo, Chatuspadasana. Para quem não sabe o que é, estude a nomenclatura. Para isso você tem um livro que chama 108 Famílias de Asanas. Eu vou dar bastante técnicas como Chatuspadasana, Bahupadasana e asanas desse tipo. Se é uma prática que eu estou visando mais, e de fato desenvolver um trabalho de yoga mais profundo, eu vou usar Vajrayasana, que quem está curioso vai ter que aprender a nomenclatura na marra, porque eu não vou ficar, para cada vez que eu ficar tentando ensinar alguma coisa, escrevendo asana, porque não dá para ensinar tudo que a gente quer se eu fosse fazer isso, né? Bom, são asanas mais ativos. E tem uma terceira categoria de asanas mais ativos, que são os Ojjasanas. Aliás, eu devo escrever Ojjasanas. Ojjasanas, que trabalham com energia vital. Aliás, agora que eu me toquei, o certo, até vou ver em alguns livros como eles vão chamar. O certo seria chamar isso de Ojjasanas, não Ojjasanas. Porque são asanas que trabalham Ojas, tá? Que é um tipo de energia do corpo que se concentra mais na região da cabeça. Agora aqui fica meio estranho falar Ojjasanas, né? Não, eu já vi escrito Ojjasanas. Não, Ojjasanas. Ojjasanas, né? Mas agora que eu me toquei, que deveria ser Ojjasanas, né? Porque são asanas que trabalham Ojas, né? São Ojjasanas. Mas tudo bem, vamos manter como eu já vi na literatura, que é Ojjasanas. São tipicamente as posições invertidas. Todas elas. Né? Então, todas as posições que trazem sangue e energia para a região da cabeça são os Ojjasanas. Então, numa prática de yoga mais avançado, quais asanas que você vai usar mais? Provavelmente você vai usar Dhyanasanas, Kundalini Asanas e Ojjasanas, tá certo? Uma prática de yoga mais para principiantes, você vai usar mais Kriyanasanas, que já ajuda a ter uma certa classificação. Até aqui?
Fechado? E as reflexões Tem algumas retros que têm influência aqui para preparar melhor o encaixe, não tanto fazer o despertamento da coluna, mas a maioria cria anástanas, porque elas são necessárias para a saúde da coluna ou para criar distribuir melhor a energia do corpo, mas não tem nenhum que eu conheço que seja muito... Elas estão sempre complementar a prática, né? Até porque se os Kundalini-asanas são anteflexões à frente, se você ficar fazendo anteflexão à frente, e não compensar, antes de chegar ao Samadhi você vai estar completamente torto, né, em corcunda. Então, toda a prática de yoga avançado tem também retroflexões, mas quase sempre, pesquisando na literatura e tentando pegar um pouco da nossa vivência, dá a impressão que as retroflexões são muito mais para criar uma estrutura biológica e compensar que você ficou muito tempo fazendo-as antes, do que ele sozinho despertando algum efeito. Eu já vi práticas de linhas de yoga mais avançadas que o cara monta lá uma sequência e não dá nenhuma retro. Mas eu nunca vi ao contrário, que ele dá só retro e não fez nenhuma anteflexão, nenhuma torção ou nenhuma inversão. Isso eu nunca vi. Imaginar uma posição de retroflexão que sozinha consiga produzir algum efeito mais forte. Tá ok? Mais alguma dúvida sobre isso? Então, uma vez que a gente teve essa parte geral de asanas, vamos voltar para cá e dar a primeira passada nesse quadro, e depois a gente vai detalhar mais cada um dos tópicos.